Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Sempre um prazer poder estar aqui com você. Hoje a gente vai falar de duas figuras clássicas. Uma delas, esse aqui. Deve se lembrar dele, João Dória. A gente vai falar sobre ele, sobre uma declaração que ele fez. E também a gente vai falar desse aqui. Esse da saudade, diferente do outro. E a gente vai fazer uma análise sobre as repercussões políticas, sobre a atuação do Guedes. Seja bem-vindo se você quiser participar dessa discussão aqui com a gente. Outra coisa, vocês viram que eu não deixei as tarjazinhas, né? É para exibir com orgulho isso aqui que eu conquistei através de uma certificação. E para dizer para vocês, tenham orgulho daquilo que vocês conseguem. Eles têm uma ideologia de que é feio você se orgulhar das suas conquistas. Eles querem que você se vitimize. Não faça isso. Se orgulhe. Exiba, apresente as suas conquistas. Isso aí é mérito. E o mérito consegue aquele que corre atrás, que luta, que batalha para conseguir. Quem diria eu, um cara que morou num barraco de lona, numa carvoeira, lá no interior de Goiás, um dia estampar uma camiseta como essa. Então, é orgulho sim, e você também consegue. Não deixe que ninguém mude a sua cabeça. Mas bora lá, vamos começar? Só lembrando que é o segundo editorial do dia. Papai do céu te deu uma mesa farta, repleta de bênçãos, sempre. Nós acreditamos, sim, que nós merecemos ser prósperos. É o que diz a palavra de Deus. Bora começar? Vamos falar de Dória. Pois é, o João Dória falou que se arrepende do Bolsodória e diz que Bolsonaro foi o pior presidente da história do Brasil. Ex-governador de São Paulo apoiou o Bolsonaro nas eleições, mas se arrepende muito de ter apoiado um dia Bolsonaro. Pois é. Será que João Dória está certo? Será que Bolsonaro foi mesmo o pior presidente do Brasil? E é por isso que eu quis usar o Guedes, para mostrar um pouquinho uma diferença de tudo que a gente está vendo hoje com o Haddad, né? Inclusive, algumas pessoas do meio político apelidaram o Haddad de Taxade, porque dizem que ele quer taxar tudo. Diferente da política liberal de Guedes, que a previsão era baixar impostos como de fato realmente o fez. Inclusive, trazendo isenções, trazendo reduções, extirpando impostos, tirando o DPVAT, várias outras coisas que incidiam sobre o brasileiro aí. Pois é. Lembrando a vocês que essa matéria aqui do Dória é do Brasil 247, uma mídia bem à esquerda, tá? Ok, vamos lá. Foi o conto do vigário, diz João Dória sobre o governo Bolsonaro. Em entrevista à Globo News, o ex-governador de São Paulo afirmou que a gestão do ex-presidente é uma memória muito triste. Pois é, pode ter sido para o Dória, que realmente tomou decisões erradas, um homem que tinha um interesse única e exclusivamente eleitoreiro. A hora que ele viu que ele não tinha potencial para se firmar como possível candidato a presidente da República, que é o que ele sempre quis, ele abriu mão, deixou o estado de São Paulo a Deus dará, e não é à toa que o paulista percebeu isso. Agora, se o intuito dele era politiqueiro, eleitoreiro, pergunta para o Dória o que o Tarcísio acha de Bolsonaro. Pergunta para o Dória se o Tarcísio se arrepende de ter apoiado o Bolsonaro. Pergunta para o Dória, principalmente, o porquê o Tarcísio entrou na cadeira de governador. Por causa de quem? A resposta você já sabe. Agora eu te pergunto mais. Por que o Tarcísio tem uma aceitação tão grande em grandes alas, com exceção da militância de esquerda, aquela fanatizada? Por que Tarcísio está fazendo uma gestão e está mostrando em poucos dias o motivo pelo que o povo esqueceu o Dória realmente? É uma memória que ficou para o passado e não vai deixar saudades. É porque ele sabe muito bem como Tarcísio está atuando. Isso porque ele é um ministro técnico indicado por Bolsonaro e depois se tornou governador. Mas esse discurso Dória, que é o pior presidente, vai estar em todas as mídias.
Assim como sempre teve em todas as mídias discursos como esse aqui da Folha de São Paulo. O Brasil fica mais pobre durante o governo Bolsonaro. Covid e guerra da Ucrânia agravaram o cenário, mas crise social é anterior a ela, dizem os economistas de plantão. Aí a gente pega também outras mídias mais de esquerda ainda que a própria Folha de São Paulo. O Brasil de Fato, por exemplo. Bolsonaro deixou o país vulnerável à fome. Preço será alto na pandemia, diz Graziano. Muita gente vai morrer de fome, se não morrer de coronavírus, diz ex-diretor do FAO. Nem sei o que é FAO. Mas tudo bem, vamos entender aqui. Foi uma enxurrada de medidas que a imprensa tomou para tirar Bolsonaro. Tudo que Bolsonaro fazia era errado. Bolsonaro resolveu editar uma medida provisória colocando isenção de impostos das importações chinesas, a Shein, a Shopee, queria aumentar para $100. Ou seja, para que o povo pudesse ter acesso a produtos mais baratos. Porque ele sabe muito bem que a China é um país capitalista na sua economia e socialista na sua política. Mas na economia eles são vorazes. São até pior do que os Estados Unidos. São predadores. Pois é. Mas Bolsonaro queria que o brasileiro tivesse acesso a coisas mais baixas. A produtos melhores com preços mais baixos. E aí? Pois é. Essa gestão econômica faz diferente. E aí vem a mídia de esquerda defendendo Lula e atacando Bolsonaro. A grande questão é que se você pesquisar na mídia tradicional, poucas tiveram coragem de postar, e as que tiveram foram aquelas notas sem o CEO. O que é o CEO? Eu que trabalho com redes sociais sei muito bem o que é isso. CEO é a optimização que você faz nas redes para que elas alcancem o maior número de seguidores possível. Então, para falar que não fez nada, que não falou nada, vem o G1, a Globo, e põe uma notinha de rodapé ali, esconde a mídia, que quando você pesquisar no Google, nem vai aparecer. O quê? Isso aqui, que o Poder 360, parabéns, foi um dos que teve coragem de postar. O Banco Mundial elogia a gestão da pobreza no Brasil na pandemia. Relatório do Banco Internacional mostrou que o país teve uma recuperação melhor do que os seus pares no período, ou seja, o Brasil foi o país, durante a gestão Bolsonaro, que melhor geriu a pobreza durante a pandemia, que mais ajudou o povo. Lá nos Estados Unidos, que é um país capitalista, que é um país super, digamos assim, à frente do Brasil, ele mandou cheques para os seus cidadãos através do correio. Muitos cheques não chegaram, se perderam. Aqui no Brasil, pouco mais de 15 dias, o dinheiro já estava na conta de forma digital e o Pix já estava sendo utilizado. Foi as primeiras ações em relação ao Pix. Gestão? Paulo Guedes. Pois é, não ficou só por aí não. A CNN também foi uma das corajosas que mostrou. Brasil vai crescer mais que a China pela primeira vez em 42 anos, diz Guedes. Sabe do que os economistas de esquerda da mídia militante da Folha de São Paulo, do Brasil 247, do Brasil de Fato, do Fórum da Globo disseram? Que Paulo Guedes era um mentiroso, que era louco e que de forma alguma isso poderia acontecer, porque o Brasil estava quebrado. Pois é, o Guedes falou que ia crescer. Tá aqui, Record. O Brasil cresceu mais do que a China e os Estados Unidos em 2022. Foi o que estimou o Fundo Monetário Internacional. Projeções do Fundo Monetário mostram que o crescimento econômico nacional não deve superar 1,5% neste ano, em 2024. Ou seja, e aí? Agora tá fraco. Mas lá na gestão Guedes-Bolsonaro, foi um PIB alto. Superou China e Estados Unidos mais do que 42 anos. E aí? Quem estava errado? A minha pergunta para você é: você vai acreditar em quem? Você vai acreditar na Folha de São Paulo, na Fórum, no Brasil 247? Ou você vai acreditar no Fundo Monetário Internacional e nos poucos jornais que têm coragem? Agora, para encerrar essa matéria aqui e para falar, pois é, Guedes, eu tô com saudade do Paulo Guedes, eu trago uma matéria. Assustem, do Estadão.
onde o J.R. Guzzo fez essa publicação, dados do Banco Mundial mostram que Paulo Guedes estava certo. Saíram, afinal, os dados oficiais do Banco Mundial para o desempenho da economia em 2022. E lá está. O Brasil cresceu mais do que a China pela primeira vez em 42 anos. O que o Guedes falou? Que o Brasil ia crescer mais do que a China em 42 anos, antes do Banco Mundial informar. E cresceu. O ex-ministro Paulo Guedes já havia dito exatamente isso em suas estimativas sobre a performance da economia brasileira no ano passado. Foi sepultado por uma avalanche de reações indignadas por parte dos economistas de esquerda, analistas de grandes bancos e mais do mesmo, todos convencidos de que o Brasil não ia crescer nada, ou algo assim. Não só erraram na previsão, previram o contrário do que aconteceu. É claro que nenhum deles fará qualquer esforço sério para entender o que houve. E isso garante que a qualidade de suas análises continuará a mesma de sempre. Pífia, né? Fazer o quê? O mundo das previsões econômicas é assim mesmo. A vida continua. Então, parabéns para o J.R. Guzzo, que mostrou aqui a falácia. Aí vem um governo que diz que pegou o Brasil quebrado. Mentira! Mentira! Dados mentirosos. Falas mentirosas desse governo que está aí. Não pegou o Brasil quebrado, o Brasil mostrou crescimento, o Brasil mostrou evolução, e essa narrativa serviu para levar muitas pessoas que não eram militantes a acreditar nesse governo que estava aí, que o tempo todo espalha fake news, que o tempo todo tenta ganhar na narrativa. Eu cito muito para vocês aqui o Bauman, cito também o Gil Lipovetsky, que é um filósofo que trata da questão da modernidade, e eu vou dizer uma coisa para você, brasileiro. Para de acreditar no falsário. O que é o falsário? Aquele cara que desmata a Amazônia e acaba com a Amazônia no Brasil e diz que vai proteger o meio ambiente. Você conhece alguém assim? Para de acreditar no falsário. Aquele que está destruindo as contas públicas, gastando como nunca todo o dinheiro que ficou em caixa do governo, dizendo que o governo está quebrado, mas está usando o dinheiro que veio do governo anterior. Isso é nítido. Hoje, diria Gilles, Lipovetsky, diria o próprio Bauman, na modernidade líquida, o mundo, o ser humano aprendeu a acreditar na mentira. E a mentira é a nova realidade. E a gente não pode deixar. Existem mentes sensatas que ainda entendem a diferença disso. Tá bom? É isso aí, pessoal. Tá aí, eu trouxe os dados. Você acredita na Folha de São Paulo, na Fórum, no Brasil 247, ou você acredita no FMI e no Banco Mundial? A escolha é sua. A escolha é sua. Eu, como bom estudante de mestrado de comércio internacional e agora estudante de MBA em economia, eu vou para o FMI e para o Banco Mundial. E você? Coloca aí no comentário.